A inabitação da Santíssima Trindade na alma, por Padre Garrigou Lagrange. Livro As Três Idades da Vida Interior. Capítulo 4. A Santíssima Trindade presente em nós. Fonte incriada de nossa vida interior. Depois de ter falado da vida da graça e do organismo espiritual, das virtudes infusas e dos dons, convém considerar a fonte incriada de nossa vida interior, que é a Santíssima Trindade presente em todas as almas justas da terra, do purgatório e do céu. Vejamos primeiramente o que nos diz a revelação divina, contida na Escritura, sobre esse mistério tão consolador. Em seguida, consideraremos brevemente o testemunho da tradição. Por fim, veremos as precisões trazidas pela teologia, particularmente por São Tomás de Aquino, e as consequências espirituais dessa doutrina. O testemunho da Escritura. A Escritura nos ensina que Deus está presente em toda a criatura, com uma presença geral, frequentemente chamada presença de imensidade. Lemos, em particular, no Salmo 138,7. Para onde irei, Senhor? Para esconder-me do teu espírito? Para onde fugir para escapar ao teu olhar? Se subo aos céus, ali estás. Se desço à região dos mortos, ali estás também. E o que leva a São Paulo a dizer, pregando no Areópago: o Deus que fez o mundo, Senhor do céu e da terra, não está longe de cada um de nós, pois é nele que temos a vida, o movimento e os seratos. 17. Deus, com efeito, tudo vi, conserva todas as coisas na existência e leva a cada criatura a ação que lhe convém. Ele é como o foco do qual emana a vida da criação, e a força central que tudo atrai a si. Mas a Sagrada Escritura não nos fala somente da presença geral de Deus em todas as coisas. Ela nos fala também de uma presença especial de Deus nos justos. Com efeito, já no Antigo Testamento, o livro da Sabedoria, 1,4, diz: a sabedoria divina não entrará em uma alma perversa, nem habitará em um corpo entregue ao pecado. Seria somente a graça criada, ou o dom criado de sabedoria que viria a habitar na alma do justo. As palavras de nosso Senhor nos trazem uma nova luz e nos mostram que são as próprias pessoas divinas que vêm habitar em nós. Se alguém me ama, diz ele, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. João 14,23. Todas essas palavras são importantes. Nos viremos. Quem virá? Seriam somente os efeitos criados, a graça santificante, as virtudes infusas, os dons? Não. Os que vêm são aqueles que amam, as pessoas divinas, o Pai e o Filho, de quem o Espírito Santo nunca está separado, ele que foi, de resto, prometido por nosso Senhor e visivelmente enviado em Pentecostes. Nós viremos a ele, ao justo que ama a Deus, e viremos não somente de uma forma transitória, passageira, mas faremos nele a nossa morada, isto é, habitaremos nele, enquanto ele permanecer justo, ou em estado de graça, enquanto conservar a caridade. Assim fala nosso Senhor. Essas palavras são confirmadas pelas da promessa do Espírito Santo: eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que permaneça sempre convosco. É o Espírito da verdade, e o mundo não pode acolher, porque não o vi, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele permanece convosco e estará em vós. Ele vos ensinará todas as coisas, e vos recordará tudo o que eu vos disse. João 14, 16 a 17. 26. Essas palavras não são ditas somente aos apóstolos, elas se verificaram neles no dia de Pentecostes, que é renovado por nós na confirmação. Esse testemunho do Salvador é claro. Ele precisa admiravelmente o que dizia o livro da Sabedoria. São realmente as três pessoas divinas que vêm habitar nas almas justas. Assim o compreenderam os apóstolos. São João escreve, 1 João 4,
16. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Ele possui Deus em seu coração, mas ainda, Deus o possui e o contém, conservando-lhe não somente a existência natural, mas a vida da graça e a caridade. São Paulo também diz: a caridade de Deus foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5. Não foi somente a caridade criada que nós recebemos. Foi o próprio Espírito Santo que nos foi dado. São Paulo fala especialmente dele, porque a caridade nos assimila mais ao Espírito Santo, que é o amor pessoal, do que ao Pai e ao Filho. Eles também estão em nós, segundo o testemunho de Jesus, mas nós somente lhes seremos perfeitamente assimilados ao receber a luz da glória, que nos mascara com a semelhança do Verbo, que é o esplendor do Pai. Em muitas ocasiões São Paulo retoma essa consoladora doutrina: não sabeis que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vos. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que já não pertenceis a vós mesmos, pois fostes resgatados por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo. 1 Coríntios 6,19-20. Portanto, a Escritura ensina muito explicitamente que as três pessoas divinas habitam em toda alma justa, em toda alma em estado de graça. O testemunho da tradição, a tradição, pela voz dos primeiros mártires, pela dos padres e pelo ensinamento oficial da Igreja, mostra, além disso, que é assim mesmo que devemos entender o que diz a Escritura. No início do segundo século, Santo Inácio de Antioquia, em suas cartas, diz que os verdadeiros cristãos trazem Deus em si. Ele os chama Theoporoi, ou portadores de Deus. Essa doutrina está bem difundida na igreja primitiva. Os mártires a proclamam em alta voz diante de seus juízes. Santa Luzia de Siracusa responde a Pascásio: as palavras não podem faltar aos que têm em si o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está em ti? Sim. Todos os que levam uma vida casta e piedosa são templos do Espírito Santo. Entre os padres gregos, Santo Atanásio diz que as três pessoas divinas estão em nós. São Basílio declara que o Espírito Santo, por sua presença, nos torna cada vez mais espirituais e conformes à imagem do Filho único. São Cirilo de Alexandria fala também dessa união íntima do justo com o Espírito Santo. Entre os padres latinos, Santo Ambrósio ensina que nós o recebem no batismo, e mais ainda na confirmação. Santo Agostinho mostra que, segundo o testemunho dos padres anteriores, não é somente a graça, mas Deus mesmo que nos foi dado, o Espírito Santo e seus 7 dons. Essa doutrina revelada nos é, finalmente, lembrada pelo ensinamento oficial da Igreja. No símbolo de Santo Epifânio, que os adultos deviam recitar antes de receber o batismo, se diz: Spiritus Sanctus. Quinta-feira em Apostolis Locutus et in Sanctis habitare. O Concílio de Trento diz por sua vez: a causa eficiente da nossa justificação é Deus, que, em sua misericórdia, nos purifica gratuitamente e nos santifica, ungindo-nos e marcando-nos como selo do Espírito Santo, que nos foi prometido e que é o penhor da nossa herança. Efésios 1,13. Mas o ensinamento oficial da Igreja sobre este ponto nos é apresentado hoje de uma forma ainda mais precisa na encíclica de Leão XIII, Divinum Illud Munus, 9 de maio de 1897, sobre o Espírito Santo, na qual a habitação da Santíssima Trindade na alma dos justos é assim descrita. Importa recordar as explicações dadas pelos doutores, a partir dos ensinamentos das Sagradas Letras. Deus está presente em todas as coisas por seu poder, na medida em que tudo lhe está submetido, por sua presença, na medida em que tudo está descoberto diante de seus olhos,
por sua essência, na medida em que ele está intimamente em todos os seres como causa de sua existência. São Tomás. Mas Deus não está no homem somente da maneira como está nas coisas. Ele é, além disso, conhecido e amado por ele, pois nossa própria natureza nos faz amar, desejar, buscar o bem. Deus, por sua graça, reside na alma justa como em um templo, de uma forma muito íntima e especial. Daí o laço de amor que une estreitamente a alma a Deus. Mais do que um amigo pode estar unido a seu melhor amigo, e a faz desfrutar dele com uma suavidade plena. Essa admirável união, chamada inabitação, da qual o estado de bem-aventurança dos habitantes do céu não difere senão pela condição, é produzida muito verdadeiramente pela presença de toda a Trindade. Nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. João 14,23. Ela atribuída, contudo, de uma forma especial ao Espírito Santo. Assim o apóstolo, chamando aos justos templos de Deus, não os chama expressamente templos do Pai ou do Filho, mas do Espírito Santo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus. 1 Cor 6,19. A abundância dos bens celestes que resulta da presença do Espírito Santo nas almas piedosas se manifesta de muitas maneiras. Entre esses dons estão as secretas advertências, esses misteriosos convites que, por uma moção do Espírito Santo, são feitos às almas e sem os quais não se pode nem decidir-se pelo caminho da virtude, nem progredir, nem chegar à salvação eterna. Tal é, em substância, o testemunho da tradição expresso pelo magistério da Igreja em suas diferentes formas. Vejamos agora o que a teologia acrescenta para nos ajudar a entender melhor esse mistério revelado. Seguiremos o que sobre isso nos diz São Tomás. A explicação teológica desse mistério. Diversas explicações foram propostas. Entre essas maneiras de ver, a de São Tomás, conservada por Leão XIII em sua encíclica sobre o Espírito Santo, parece a mais verdadeira. Ela contém, de resto, tudo o que há de positivo nas outras explicações, à maneira de uma síntese superior. Muito se escreveu nestes últimos tempos sobre este assunto, e é importante voltar ao próprio texto do artigo principal de São Tomás, que tem sido por vezes um pouco esquecido. Com efeito, o doutor comum da Igreja nos diz, supondo a presença geral de Deus que conserva todas as coisas na existência, uma pessoa divina nos é enviada enquanto existe em nós de uma nova maneira, ela é dada enquanto nós a possuímos. Ora, nenhuma dessas duas coisas é possível senão pela graça santificante. Deus, com efeito, já está em todas as coisas de uma maneira geral, por sua essência, seu poder, sua presença, como a causa nos efeitos que participam de sua bondade. Mas, além dessa presença geral, há uma presença especial em nós, enquanto Deus está em nós como um objeto conhecido e amado naquele que o conhece e o ama. E como por sua operação, isto é pelo conhecimento e o amor, sobrenaturais, a criatura racional atinge o próprio Deus, ao invés de dizer que, de acordo com este modo especial de presença, Deus está na alma justa, dizemos que ele habita nela como em seu templo. Assim, nenhum outro efeito senão a graça santificante pode dar razão desse fato de que uma pessoa divina esteja de uma nova maneira presente em nós. Igualmente, para possuir uma coisa é preciso poder usufruir ou servir-se dela. E nós não podemos usufruir de uma pessoa divina senão pela graça santificante e pela caridade. Sem a graça santificante e a caridade, com efeito, Deus não habita em nós. Não basta conhecê-lo por um conhecimento natural, filosófico, nem mesmo pelo conhecimento sobrenatural da fé informe unida à esperança, como do fiel em estado de pecado mortal. Deus está, por assim dizer, distante de um crente que está afastado dele.
É preciso poder conhecê-lo pela fé, vive os dons do Espírito Santo em conexão com a caridade. Este último conhecimento, sendo quase experimental, atinge Deus, não como uma realidade distante e simplesmente representada, mas como uma realidade presente, possuída, e da qual podemos usufruir desde já. É manifestamente o que quer dizer São Tomás no texto citado. Trata-se, diz ele, de um conhecimento que atinge o próprio Deus, atingit ad ipsum Deum, e permite possuí-lo e desfrutar dele. Ut creatura rationalis ipsa divina persona fratura. Para que as pessoas divinas habitem em nós, é preciso que possamos conhecê-las de uma forma quase experimental e amorosa, fundada na caridade infusa, que nos dá uma connaturalidade ou simpatia com a vida íntima de Deus. Para que a Santíssima Trindade habite em nós, contudo, não é necessário que esse conhecimento quase experimental seja atual. Basta que o tenhamos em potencial pela graça das virtudes e dos dons. Assim, a habitação da Santíssima Trindade permanece no justo, mesmo durante o sono, enquanto ele permanecer em estado de graça. Mas, de tempos em tempos, Deus se faz sentir a nós como a alma de nossa alma, a vida de nossa vida. E o que diz São Paulo na Epístola aos Romanos: vós recebestes um espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. RM 8,15 a 16. São Tomás, em seu comentário sobre esta epístola, diz: o Espírito Santo dá esse testemunho ao nosso espírito pelo efeito de amor filial que ele produz em nós. Foi assim que os discípulos de Emaús disseram, depois que Jesus desapareceu: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho, e nos explicava as Escrituras. Lucas 24,32. Ao dar a explicação que acabamos de citar, São Tomás não faz senão mostrar-nos o sentido profundo das palavras de Nosso Senhor que citamos mais acima. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. João 14,23. O Espírito da verdade, que meu Pai vos enviar em meu nome, estará em vós. Ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. João 14,26. Segundo essa doutrina, a Santíssima Trindade habita na alma justa mais e melhor, em certo sentido, do que o corpo do Salvador em uma hóstia consagrada. É verdade que ele está real e substancialmente presente sob as espécies eucarísticas, mas essas espécies não o conhecem, nem o amam. A Santíssima Trindade habita na alma justa como em um templo vivo que conhece e que ama em graus diversos. Ela habita nas almas bem-aventuradas que a contemplam sem véu, sobretudo na Santíssima Alma do Salvador, a qual o Verbo está pessoalmente unido. E deste mundo, na penumbra da fé, a Santíssima Trindade, sem que a vejamos, habita em nós vivificar-nos cada vez mais, até o momento da entrada na glória, quando ela se manifestará a nós. Essa presença íntima da Santíssima Trindade em nós não nos dispensa, é claro, de aproximar-nos da Eucaristia, de ir rezar junto ao tabernáculo, pois, muito mais intimamente do que em nós, a Santíssima Trindade habita na Santa Alma do Salvador pessoalmente unida ao Verbo. Se somos beneficiados ao nos aproximarmos de um santo inteiramente possuído por Deus como um santo cura-darço, quanto mais ao nos aproximarmos do Salvador, podemos dizer-lhe: vem tomar posse de nós cada vez mais, mesmo com tua cruz, que cada vez mais seja tem ter uma certa certeza moral de que se está em estado de graça da súplica, tu em nós e nós em ti. Pensemos também na habitação da Santíssima Trindade na alma da Virgem Maria, na terra e no céu. Consequências para a espiritualidade. Disso decorre uma importante consequência.
Se a habitação da Santíssima Trindade em nós não se concebe sem que o justo possa ter um conhecimento quase experimental de Deus presente nele, segue-se que esse conhecimento, longe de ser algo de extraordinário em si mesmo, como as visões, revelações ou estigmas, está dentro da via normal da santidade. Esse conhecimento quase experimental de Deus presente em nós deriva da fé iluminada pelos dons do entendimento da sabedoria, que estão em conexão com a caridade. Segue-se daí que esse conhecimento deve aumentar normalmente como progresso da caridade, seja sob uma forma nitidamente contemplativa, seja sob uma forma mais diretamente orientada para a ação, assim como diremos mais adiante. A contemplação infusa, onde essa quase experiência desabrocha, começa, segundo São João da Cruz, com a via iluminativa e se desenvolve na via unitiva. Esse conhecimento quase experimental de Deus e de sua bondade crescerá juntamente com o do nosso nada e de nossa miséria, conforme a palavra divina que foi dita a Santa Catarina de Sena: eu sou aquele que é, e tu és aquela que não é. Segue-se também que, quando há em nós um aumento considerável da caridade, as pessoas divinas são novamente enviadas de São Tomás, pois elas se tornam mais intimamente presentes em nós, segundo um novo modo ou grau de intimidade. Acontece, por exemplo, no momento da segunda conversão, marca a entrada na via iluminativa. Enfim, elas estão em nós, não somente como objeto de conhecimento e de amor sobrenaturais, mas como princípio de operações sobrenaturais. Jesus disse: meu Pai trabalha sempre, eu também trabalho, sobretudo na intimidade do coração, no centro da alma. Apenas, na prática, é preciso nos lembrarmos uma coisa: Deus não se comunica normalmente à criatura senão na medida de suas disposições. Quando estas se tornam mais puras, as pessoas divinas se tornam mais intimamente presentes e operantes. Então Deus é nosso e nós somos dele, e desejamos sobretudo progredir em seu amor. Esta doutrina das missões invisíveis das pessoas divinas nós é um dos mais poderosos motivos de crescimento espiritual, diz o padre Louis Chardon, porque mantém a alma sempre dedicada ao seu progresso. Atenta em produzir constantemente atos mais fortes e mais ardorosos de todas as virtudes, a fim de que, crescendo em graça, esse novo crescimento traga a Deus novamente a ela. Em uma união de maior intimidade, mais pureza e mais vigor. Quais são os nossos deveres para com o hóspede divino? Ele nos diz: meu filho, dá-me teu coração. Provérbios 23,26. Eis estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3,20. A alma do justo é como um céu, embora nublado, já que a Santíssima Trindade está nele. E um dia ele a verá claramente. Nossos deveres para com o hóspede interior podem ser assim resumidos: pensar nele com frequência, repetir para si mesmo: Deus vive em mim, consagrar às pessoas divinas o nosso dia, nossas horas, dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lembrar-se de que o hóspede interior é para nós fonte de luz, de consolação, de força, invocá-lo segundo a palavra do Senhor. Ora a teu Pai que está oculto em tua alma, e ele te recompensará. Mateus 6,6. Adorar o hóspede interior, dizendo: Magnificat anima mea dominum, crer nele, confiar inteiramente nele, e amá-lo com um amor cada dia mais puro, mais generoso e mais forte. Amá-lo imitando-o, sobretudo em sua bondade, segundo as palavras do Senhor: sede perfeitos, como o Pai Celeste é perfeito. Mateus 5,48. Que todos sejam, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. João 17,21. Tudo isso leva a pensar, como veremos cada vez melhor na sequência,
que a vida mística, caracterizada pela atualidade do conhecimento quase experimental de Deus presente em nós, longe de ser extraordinária em si mesma, é única, plenamente normal. Apenas os santos, que a vivem todos, estão inteiramente dentro da ordem. Antes de ter chegado a esta união íntima com Deus presente em nós, somos um pouco como almas meio adormecidas, que ainda não despertaram espiritualmente. Nosso conhecimento do mistério tão consolador da habitação da Santíssima Trindade em nós permanece ainda muito superficial e teórico, longe da vida transbordante que se oferece a nós. Antes de entrar na intimidade da união com Deus, não temos para com Ele toda a adoração e todo o amor que deveríamos, e com frequência consideramos a única coisa necessária como sinal fosse para nós o principal. E ainda não tomamos real e profundamente consciência do dom que nos foi feito na Eucaristia, nem conhecemos senão de modo muito superficial o que é o corpo místico de Jesus Cristo. O Espírito Santo é a alma do corpo místico de que Cristo é a cabeça. E assim como em nosso corpo, a alma está toda em todo o corpo, em cada parte, e exerce suas funções superiores ao cabeça. Assim também o Espírito Santo está todo inteiro em todo o corpo místico, tudo inteiro em cada justo, e exerce suas funções mais elevadas na Santa Alma do Salvador, e por ela em nós. O princípio vital que assim realiza a unidade do corpo místico é singularmente mais unitivo que a alma que realiza a unidade de nosso corpo, e que o espírito de uma família ou de uma nação. E espírito de uma família é uma certa maneira de ver, de julgar, de sentir, de amar, de querer, de agir. O espírito do corpo místico é infinitamente mais unitivo, é o Espírito Santo santificador, fonte de todas as graças, fonte de água viva jorrando para a vida eterna. O rio de graça que vem do Espírito Santo retorna incessantemente a Deus em forma de adoração, de oração, de mérito e de sacrifícios, e a elevação até Deus, prelúdio da vida do céu. Tais são as realidades sobrenaturais de que devemos cada vez mais tomar consciência, e é somente na via mística que a alma desperta totalmente, e tendo o dom de Deus a consciência viva, profunda e luminosa que é preciso ter para responder plenamente ao amor de Deus por nós.